Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o teorema mais famoso da geometria, que é o Teorema de Pitágoras. É um teorema que é conhecido pela maioria, né? E eu vou trazer no final desse vídeo, talvez, alguns detalhes que você não conheça do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, normalmente você fala, isso eu já manjo, eu já sei. Mas tem algumas curiosidades bem bacanas. Vamos lá? Assista até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Vamos lá então? Vamos lá, Teorema de Pitágoras. Muita gente já conhece o teorema. Então, no triângulo retângulo, oposto ao ângulo reto, está a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos e nós temos a relação hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Vamos a um exemplo bem simples. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 5 centímetros. Calcule a medida do outro cateto. Vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo, um cateto mede 5, a hipotenusa mede 13 e eu quero saber quanto que mede este cateto aqui. Olha, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro catetinho ao quadrado. A hipotenusa mede 13, 13 ao quadrado é igual a B5 ao quadrado mais o C ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25, e temos então que 169 é igual a 25 mais C ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado é 169 menos 25, que dá 144. Tira a raiz quadrada e eu tenho então que o C mede 12 centímetros. Então esse é um exemplo básico, simples. Vamos para um exemplo um pouquinho mais difícil. Exemplo 2. Num triângulo retângulo, um dos catetos mede 8. O outro cateto e a hipotenusa são ímpares consecutivos. Quanto mede a hipotenusa? Vamos lá então? Então veja só. No triângulo retângulo, eu sei que um cateto mede 8. Os outros dois são ímpares consecutivos. Então, se eu chamar esse cateto aqui de C, a hipotenusa vai ser o quê? C mais 2, porque são ímpares consecutivos. E aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 8 ao quadrado mais o outro cateto C ao quadrado. Aqui eu tenho que aplicar um produto notável, né? Então, eu tenho que o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então fica 2 vezes C vezes 2, que dá 4C, mais o quadrado do segundo é igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais C ao quadrado. Simplifica aqui, C ao quadrado com C ao quadrado vai embora, e eu tenho o quê? 4C igual a 60, né? 64 menos 4 é 60, ou seja, o C mede 15. Mas eu sei que eu quero? Não, eu quero a hipotenusa. E a hipotenusa mede quanto? C mais 2. Se a hipotenusa mede C mais 2, ele mede 15 mais 2, que é 17 centímetros. Tá bom? Vamos para o exemplo 3. Então, eu tenho agora um triângulo retângulo. As medidas dos catetos são números inteiros consecutivos. Se o perímetro do triângulo mede 70 centímetros, eu quero a medida do menor cateto. Vamos lá? Vamos à resolução. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Os catetos são números inteiros consecutivos. Chamei um de B e outro de B mais 1. Esse é o C, né? Que é o B mais 1. A hipotenusa eu chamei de A. Olha,
Eu sei que o perímetro é igual a 70. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, eu sei que A mais B mais B mais 1 igual a 70. Ou seja, eu tenho que o A igual a 69, que é 70 menos 1, menos 2B. Ok? Pelo teorema de Pitágoras, eu sei que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O C aqui é o B mais 1, né? Então, substitui. No lugar de A, vou colocar 69 menos 2B. E no lugar de C, vou colocar B mais 1. Então, eu tenho que 69 menos 2B ao quadrado igual a B ao quadrado mais B mais 1 quadrado. Aqui, ó, produto notável. Aqui também produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Vai ter isso aqui, ó. Mais, copia B ao quadrado aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Dá uma ajeitada aqui, ó. 4B ao quadrado menos 2B ao quadrado vai dar 2B ao quadrado. Menos 276B menos 2B vai dar menos 278B. 4.761 menos 1 dá 4.760. Simplifica tudo por 2 e eu tenho que B ao quadrado menos 139B mais 2.380 igual a 0. Cálculo delta, ou discriminante, e eu tenho que delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, o delta é 139 ao quadrado, na verdade seria menos 139, né? Como está ao quadrado, vai dar na mesma. Menos 4 vezes o A vezes C. Daqui eu tiro então o que? O delta é igual a 19.321, que é o B ao quadrado, né? Menos 4AC, que vai dar isso aqui. Essa diferença vai resultar em 9.801. Ok? Então eu sei que o Bzinho é igual a, pela fórmula de Bhaskara, menos o Bzão, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo, eu tenho o quê? Menos 139, que é o menos B, né? Mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? Delta é 9.801 sobre 2A. Isso vai me dar 189, mais ou menos raiz de delta, raiz de 9.801 vai dar isso, 99, sobre 2. Isso vai me dar dois valores. Ou seja, ou B é 20, usando menos, ou B é 119, que não convém. Aí você fala, professor, como é que você sabe que esse não serve? Olha, se o perímetro é 70, como é que eu tenho um lado aqui que mede 119? Se o B vale 119, o B mais 1 seria 120. E a soma dos lados seria 70? Não tem como. Ok? Então daqui eu tiro que o B vale 20 centímetros. Certinho? Então o cateto menor mede 20 centímetros. Bom, então resposta, o menor cateto mede 20 centímetros. Bom, agora nós vamos falar de algumas curiosidades pitagóricas. Vamos lá? Curiosidade pitagórica 1. Veja só. Se o menor cateto diferente de 1 é ímpar, então pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. Outro cateto e a hipotenusa são números inteiros consecutivos, né? Tem medidas inteiras consecutivas. Então podemos dizer que existem y e z tais que x² é igual a y mais z. Ok? Vamos pegar um exemplo. Aí, ó, exemplo 1. No triângulo 3, 4, 5, que você já sabe que é pitagórico, quanto que é 3 ao quadrado? É 9, que é igual a 4 mais 5. Ó. 3 ao quadrado é 4 mais 5. Vamos ver outro exemplo? Exemplo 2. No triângulo 5, 12 e 13, aí, ó, 5 ao quadrado é 25, que é igual a 12 mais 13. Então, são dois triângulos pitagóricos que respeitam essa condição aqui. Ó. Vamos pegar um exemplo extra. Encontre um triângulo retângulo cujos lados têm medidas inteiras e um dos catetos mede 11. Olha, 11 é um ímpar.
Tá? Então, não vamos fazer 11 ao quadrado, que é 121. Agora pensa, quais são dois números inteiros consecutivos cuja soma é 121? Ah, professor, eu não sei fazer isso não. Sabe sim, ó. Subtrai 1 e divide por 2. 121 menos 1 dá 120. Agora divide por 2, 120. Vai dar 60. Então veja só, eu sei que dois consecutivos cuja soma é 121 são 60 e 61. Então que triângulo é esse? É o triângulo pitagórico 11, 60, 61. Legal? Muito bem. Vamos para a segunda curiosidade pitagórica. Se um dos catetos x diferente de 2 é par, então pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10. Não pode ser negativo, claro, né? Cateto é uma medida, não pode ser negativa. Tá? Então, se eu tenho cateto par, zero também não pode. Medida nula não serve. Tá? Então, se um dos catetos par diferente de 2, o outro cateto y e z são pares ou ímpares consecutivos, então existem y e z tais que x² é igual a y mais z. Então, no triângulo 3, 4, 5, 4 é o par. Então, temos que 4 ao quadrado sobre 2 vai dar 16 sobre 2, que é 8. Então, 8 é igual a quanto? 3 mais 5. Então, eu tenho 4, 3 e 5. Ó. São dois ímpares consecutivos. Ok? E aqui eu tenho 4 ao quadrado sobre 2. Ó. X ao quadrado sobre 2. No triângulo 8, 15, 17, que também é pitagórico, aí, ó, 8 é o par, ao quadrado dá 64 sobre 2, dá 32. Dois consecutivos pares ou ímpares, cuja soma é 32, 15 e 17. Olha, um exemplo esse. Encontre o triângulo retângulo onde um dos catetos mede 12 e os outros dois são ímpares consecutivos. Vamos lá? Então, vamos fazer 12 ao quadrado sobre 2. 12 ao quadrado sobre 2 é 144 sobre 2, que é 72. Agora eu pergunto, quais são dois ímpares consecutivos, pares ou ímpares consecutivos, cuja soma é 72? Aí você fala, professor, eu não sei. Sabe sim. Subtrai 2, vai dar 70, divide por 2. Tá? Então, 70 por 2 vai dar 35. Então, vai ser 35 mais 2, o outro vai ser 37. Ok? 35 mais 37 são ímpares consecutivos, cuja soma é 72. Tá bom? Então, que triângulo que é esse? É o triângulo pitagórico 12, 35 e 37. Tá bom? Certinho? Então é isso, gente. A gente volta em breve com mais alguma aulinha interessante. Tchau para vocês.